agora trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Nós queremos ler dois versículos do texto bíblico da nossa lição, que é exatamente no capítulo 4 do livro de Jó, versículos 7 e 8. Assim nos diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isto mesmo. São palavras de Elifaz. E nós vamos estar estudando esse tema maravilhoso, né? A teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta, né? Porque Elifaz baseia suas palavras na teologia ou na ideologia do fatalismo. Daqui a pouco vamos entender isto. Então, a teologia de Elifaz é o que estaremos estudando hoje, baseado nessa pergunta: só os pecadores sofrem? Queridos, Elifaz, segundo o relato da Bíblia, foi um dos 3 companheiros de Jó. Lá no capítulo 2, primeiro, nós encontramos os 3 amigos de Jó, e entre eles está Elifaz. Era provavelmente um descendente de Abraão, parente distante de Jó. Elifaz, o temanita, como diz a Bíblia, né? No capítulo 4 do livro de Jó, ele aparece. Quem era Elifaz? Possivelmente era neto de Isaac, filho de Abraão. No livro do Gênesis, capítulo 36, versículo 4 e 15, lá aparece Elifaz. A Bíblia nos mostra claramente os descendentes de Esaú, e nós podemos entender mais sobre Elifaz. Dentre os 3 consoladores, entre aspas, né, que chegaram para Jó, Elifaz era o mais importante, o mais influente, que sugere que talvez tenha sido também o mais idoso, né? Ele fala primeiro nas 3 fases do debate. Elifaz, os seus discursos são mais extensos. Analistas consideram que Elifaz representa a sabedoria de Edom. Deste modo, ele tem o mesmo nome que Elifaz, filho de Esaú. Pois bem, a soma do discurso de Elifaz supõe que a justiça invariavelmente produz bem-estar e que a injustiça produz o infortúnio, o sofrimento e o mal, e que existe uma proporção direta entre o pecado e o sofrimento. Eu queria já dizer antecipadamente que, biblicamente, esta proposição ela é falsa. É falsa porque o justo também sofre. Aí está a história de Jó, um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e nem por isso deixou de sofrer. É uma falha de atitude, biblicamente falando. Não há nada que o homem possa fazer para merecer o favor divino. Quando estamos indo bem, quando estamos abençoados, isso é pura misericórdia de Deus. O pensamento de Elifaz era coerente com o teor do discurso de Satanás, o armador de ciladas. Primeiro o diabo disse a Deus: toque em tudo quanto ele tem e verás se não blasfema de ti. Então, Satanás tinha também essa ideologia. Nós servimos a Deus porque temos recebido dele bênçãos. Em seguida, apropria-se da boca de Elifaz, né? Eu creio que Satanás, para confundir, né? Confundir Jó de forma contundente, e questiona quem você pensa que é, mostrando que o que Jó estava passando é porque ele não era lá essas coisas que imaginava. Ora, a Bíblia mostra claramente que Jó estava sofrendo por causa das astutas ciladas do diabo e Deus provando a sua fidelidade. Deus queria mostrar a Satanás que tinha um servo fiel na terra e que nem mesmo as lutas, as provas, o infortúnio não o faria deixar de adorá-lo. No texto áureo da lição, nós temos uma palavra que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia,
nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso está em Tito 3 e o versículo 5. Então, amados, o apóstolo Paulo deixa claro aqui que não é por obras de justiça. Nós não temos justiça própria, não é? Para se justificar diante de Deus e exigir o bem, a bênção, a fortuna, uma vida boa. Não. A salvação, muito menos. Não é por obra de justiça, mas é segundo a sua misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim misericorde, miser, miserável, e cordes, coração. Misericórdia é pegar o miserável e amá-lo de coração. E é o que Deus faz conosco todo dia. Mesmo sendo miseráveis, mas Ele nos ama. E Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, salvação, bênçãos de Deus, é pura graça, é pura misericórdia. Tudo nós alcançamos pela bondade do Senhor nosso Deus. E a salvação é um ato resultado de uma regeneração. Fomos regenerados, isto é, gerados de novo. E passamos por uma renovação constante, diária, do Espírito Santo que nos renova a cada dia. A lavagem da regeneração também se refere ao novo nascimento, não é? Visto simbolicamente no batismo cristão. O batismo é exatamente aquele testemunho público que o crente dá, dizendo: eu nasci de novo, eu fui regenerado e quero publicamente demonstrar a minha fé daquilo que Deus fez em minha vida. E a renovação do Espírito Santo é a outorga, né? A doação constante da vida divina a nós, à medida que nos submetemos a Deus. Então o Espírito Santo vai nos renovando a cada dia. Amados, Deus não trata seus filhos com base num amor mercantilista, muito menos comercial. Não, a base do relacionamento de Deus para conosco é a sua graça. Ponha isso no seu coração. A base do relacionamento de Deus conosco é a graça. Essa graça infinita, essa graça inexplicável. Paulo diz em Romanos 5:21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a justificação de vida para todas as pessoas é em potencial. Ela torna-se real no homem à medida que este crê em Cristo e recebe a graça. A vida e o dom da justiça vem através de Jesus Cristo. Então, queridos, a ideologia de Elifaz já cai por terra quando ele imagina que o que Jó está passando é porque ele não é aquela pessoa que Deus gostaria que fosse, e muito menos que Jó está tendo em troca aquilo que ele semeou. Não, Jó está passando por uma provação, como todos nós somos provados. Mas Deus está dando prova a Satanás de que mesmo assim Jó permanece fiel, Jó permanece adorando o seu santo nome. No primeiro ponto da nossa lição, o comentarista nos diz que os pecadores, no contexto da justiça retributiva, eles, exatamente na ideologia, vamos dizer assim, na teologia de Elifaz, ele é fruto de uma semeadura. Elifaz, primeiro ele usa a lei da semeadura e da colheita, mostrando que o homem colhe o que planta. Claro, a Bíblia diz em Gálatas 6:7, eu estou com um texto aqui na NVT, que é a nova versão transformadora, e diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. A Bíblia fala da lei da semeadura e da colheita. Porém, é perigosa a teologia que ele faz, porque ele está dizendo que todo sofrimento é resultado do mal que semeamos, e nem sempre isso é real. Vamos nos deter em alguns trechos, né, do discurso que ele faz. Olha o que ele diz: lembra-te agora, Jó, qual é o inocente que jamais pereceu,
que é que Elifaz está dizendo? Que se Jó fosse inocente, não estaria passando por aquele infortúnio. Ora, a Bíblia diz que Jó era reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Logo, a ideologia de Elifaz cai por terra. O inocente também perece. O inocente também sofre. E ele continua: e onde foram os sinceros destruídos? O que é que Elifaz está dizendo? Que Jó está sofrendo porque não é sincero. E a Bíblia diz que Jó era reto, íntegro, sincero, temente a Deus. Então veja, os sinceros também sofrem. Ele continua: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então Elifaz está dizendo que Jó estava colhendo o mal que havia semeado. Isso também não é verdade. As palavras de Elifaz não encontram base bíblica. Era uma ideologia da época que ainda hoje essa ideologia predomina na mente de muitas pessoas. Que o sofrimento, que o infortúnio, que a dor, que os problemas sempre é consequência do pecado. E nós vamos aprender hoje, exatamente nesta palavra de Deus, que nem sempre o sofrimento é consequência dos nossos erros. Bom, deste pronunciamento que ele faz, nós depreendemos que a teologia que ele próprio possuía tinha como base a ideia de um relacionamento mercantil com Deus. Era como se Jó estivesse recebendo em troco aquilo que ele tinha dado para Deus. Ou seja, se lhe formos fiéis, lhe prestarmos a adoração que ele demanda, seremos certamente abençoados e nenhum mal nos atingirá. Você vai ver à luz da Bíblia que esse pensamento não é verdade. Trata-se, pois, de uma simples troca comercial. A ideologia do fatalismo tem essa ideia do mercantilismo, toma lá da cá, né? Uma ideia de troca, como se fosse um comércio. Em uma linguagem popular, é um toma lá da cá. E com Deus não é assim. Nós, muitas vezes, merecíamos o mal, merecíamos a condenação. Como disse o salmista no Salmo 103, como estão os céus elevados acima da terra, assim grande é a sua misericórdia. E Deus não nos retribuiu segundo o que nós merecíamos, mas nos retribuiu segundo a sua benignidade e a sua grande misericórdia. A teologia de Elifaz é uma teologia sofismática. Usando e abusando dos sofismas, Elifaz erradamente conclui: apenas os que desagradam a Deus sofrem. Se Jó estava sofrendo, logo cometerá algum pecado contra o Senhor. Desconhecia Elifaz, por acaso, a história de Abel. Gênesis 4 a 8. Que mal fez Abel para ser morto? Abel estava cultuando ao Senhor, mas sofreu aquela tragédia. E o drama vivido por Enoque, que por 300 anos profetizou num mundo em que nada diferia do inferno. Era um homem tão justo, um homem que andava com Deus, mas sofria em sua geração. Ou por acaso ignorava o fato do patriarca Noé? Elifaz precisava conhecer a história desses homens que construiu a arca. Noé sofreu impropério de uma geração que se achava completamente tomada pelos demônios, como disse Pedro, e não cria em Deus, não acreditava na mensagem de Noé. Noé é um homem justo, mas sofreu rejeição da sua geração. Registra a história sagrada que homens piedosos, dos quais o mundo não era digno, acabaram perecendo de forma mais inimaginável e repulsiva que você possa imaginar. Leia Hebreus 11, 37, 38. Alguns deles foram cerrados pelo meio, foram jogados em calabouços, foram torturados, martirizados, mas permaneceram firmes na fé. Mas o que queremos extrair daqui é que a ideologia de Elifaz não tem fundamentação bíblica. Apenas se baseia nos sofismas, nas ideologias da sua época. Então, como pôde Elifaz jogar com as palavras a fim de atribular ainda mais a Jó? Seus sofismas
não resiste ao menor dos exames das Sagradas Escrituras. Mas naquela oportunidade, Jó, mais uma vez, estava sofrendo. Não é? Então nós vemos que a teologia de Elifaz é também uma teologia perversa. Elifaz ultrapassa todos os limites do bom senso, chega a tratar o patriarca de injusto e de louco no capítulo 5. Não é? Suas acusações não terminam aí, nem atinge a própria família do patriarca. Se esta havia perecido, então só um era culpado, Jó. Jó que era culpado. Como se haver numa situação dessa? Como suportar tão graves incriminações? É preciso que você e eu tenhamos segurança da nossa fé, da nossa vida em Deus, porque pode aparecer a qualquer momento um Elifaz na nossa vida, né? E querer exatamente dizer que estamos sofrendo, tudo que está acontecendo é porque nós estamos colhendo o mal que plantamos. Queridos, o ponto de número 2 da nossa lição diz que os pecadores diante de Deus são finitos, enquanto Deus é um Deus infinito. Olha, Deus não se importa com quimeras humanas. Por quê? Porque Deus, Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus ilimitado. Enquanto o homem é finito e limitado, Deus é infinito e ilimitado. Então Deus não se importa com quimeras humanas, fraquezas humanas. Deus sabe que nós somos pó. Disse o salmista no Salmo 103, lembra-te da nossa estrutura, que somos pó. Então Deus já conhece o homem. Né? Deus caminha com os homens. Essa expressão quer dizer que Deus entende o homem em todas as suas fragilidades, em todas as suas debilidades, em todos os seus limites. Sua graça, meus amados, é o antídoto contra essa doutrina terrível do fatalismo. Nós vamos ver que a graça de Deus, sim, essa nos surpreende cada dia. Glória a Deus. Ele faz a semelhança de muitos religiosos de nossos dias. Acreditava que o homem, penitenciando-se e tudo fazendo por comprazer a Deus, jamais será atingido por qualquer calamidade. Ele faz supunha ser possível agradar a Deus com boas obras. E com boas obras, isso levar o homem a se afastar das angústias e das tribulações da vida. Não. Boas obras não salvam. Nós somos salvos pela fé, pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja bem, se somos salvos, é pela graça de Deus. Devemos praticar boas obras? Sim. Por esta salvação maravilhosa que recebemos, devemos praticar boas obras. Mas não são as boas obras que nos dão a salvação. Como também as boas obras não nos livram do sofrimento. Paulo, no seu cântico de Romanos, capítulo 8, nós encontramos lá o apóstolo dizendo: nem a morte, nem a angústia, nem a fome, nem a espada nos separará do amor de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que o fato de você desfrutar do amor de Deus, isso não lhe isenta da morte, da angústia, da dor, da separação, da espada, dos problemas da vida. Agora ele disse: em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Todo dia estamos vencendo por causa do amor de Deus. Mas veja bem, a teologia de Elifaz era uma teologia perversa. Não tinha nada a ver com o que a Bíblia diz. A imperfeição das obras humanas, queridos, isso é algo que nós devemos entender. Nossas obras não são capazes de nos levar à salvação, nem muito menos de nos isentar do sofrimento. Elifaz ignorava que, por mais perfeitas que sejam as nossas obras, jamais podem nos justificar diante de Deus, pois não passam de trapos de imundícia, como disse Isaías 64 e o verso 6.
Em consonância com Isaías, o profeta Miqueias diz assim: com o que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocausto ou com bezerro de um ano? Está lá em Miqueias 6:6. O que é que o profeta está dizendo? Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Como é que eu vou me inclinar diante do Deus Altíssimo? Aí ele chega à conclusão que os holocaustos, que trazer bezerros, que fazer sacrifícios, era apenas um dever do homem. Mas isso não lhe dava direito a estar na presença de Deus. Então precisamos entender isso. Como poderá o homem justificar-se diante de Deus? É uma pergunta que Jó nos faz no capítulo 25 e o verso 4. E temos aqui uma das mais importantes indagações teológicas de toda a Bíblia. O homem não necessita praticar obra alguma para alcançar o favor divino da salvação, nem para ser justificado diante de Deus. Só nos é necessário uma única coisa: aceitar Jesus como nosso Salvador e confiar em seus méritos como nosso suficiente Salvador. Isso significa que através de Cristo seremos vistos por Deus como se jamais houvéssemos cometido qualquer pecado ou qualquer iniquidade. E assim seremos declarados justos com base na justiça de Cristo. Está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, que pela fé somos justificados. Pela fé somos justificados. Então, é pela fé, é crendo, é aceitando Jesus como Salvador, é entendendo que a sua morte vicária na cruz do Calvário é suficiente para resolver o maior problema do homem, que são os seus pecados. Então, amados, aqui está a resposta. Como pode o homem justificar-se diante de Deus? Aceitando Cristo, crendo no seu sacrifício, crendo no poder do sangue derramado no Calvário. E assim nós somos salvos pela fé, através de um ato de graça do nosso Deus. Aleluia. Amados, em terceiro lugar, a ideologia do fatalismo, apresentada por Elifaz, ela cai por terra, porque ao longo da Bíblia nós encontramos lições maravilhosas do sofrimento. Na filosofia greco-romana, é bem verdade que fatalismo era uma concepção que considerava ser o mundo e os acontecimentos produzidos de modo irrevogável. Também eles tinham a crença de que uma ordem cósmica existia, um dito logos, que presidia a vida cotidiana. O fatalismo era uma crença de que tudo que acontece de ruim ao homem é consequência de suas ações. E o que será, será, já que todos os eventos passados, presentes e futuros já foram pré-determinados por Deus ou outra força poderosa. Então, o fatalismo, essa ideologia que comentaristas chamam de teologia de Elifaz, ela é baseada exatamente nisto, na ideologia do fatalismo, de que tudo que acontece de ruim ao homem é consequência de suas ações. Mas olha o que a Bíblia vai nos mostrar. Primeiro, há propósitos positivos no sofrimento. Se confiarmos em Deus, a dor e o sofrimento podem servir a alguns propósitos positivos. Por exemplo, conseguir a nossa atenção, permitir que Deus demonstre seu poder. Veja, em João 9, de 1 em diante, tinha lá um cego. Os discípulos passaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então o sofrimento pode permitir até que Deus demonstre o seu poder em nós. O sofrimento põe à prova a nossa integridade. Veja que Jó estava sofrendo, mas era Deus mostrando a Satanás a sua integridade, a sua sinceridade, a sua fidelidade. Sofrimento produz perseverança e melhora o nosso caráter. Leia Romanos capítulo 5. Tribulação produz. Produz o quê? Produz esperança, produz experiência.
E isso trabalha no nosso caráter. O sofrimento proporciona disciplina. A Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus disciplina os seus filhos. O sofrimento elimina o orgulho egoísta. Segundo aos Coríntios 12, 7, Paulo disse que Deus lhe permitiu aquele espinho na carne para ele não se orgulhar. O sofrimento também desenvolve maturidade no cristão. Tiago I disse que devemos nos alegrar no sofrimento, né? Porque o sofrimento desenvolve nossa maturidade. Nos tornamos perfeitos, e perfeitos ali é teleios no grego, que é maduros, amadurecidos na fé. Sofrimento edifica a nossa fé. Pedro, capítulo 1, fala sobre isso. Quanto mais sofremos, quanto mais passamos provas, mas como o ouro é purificado, assim o nosso caráter, a nossa vida espiritual também é purificada. Então, o sofrimento produz, ajuda-nos a nos relacionar com Cristo e a sermos mais parecidos com Ele. Veja que Paulo fala isso em Romanos 8, 28 em diante. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. E aí Paulo vai mostrar o trabalho de Deus em nós. Somos justificados, somos purificados, somos predestinados, somos glorificados. Ali é uma ação contínua de Deus. Vem o sofrimento? Vem, mas Deus muitas vezes está trabalhando em nós. O sofrimento modifica a nossa perspectiva das coisas terrenas para com as coisas espirituais. Segundo Coríntios 4,17, diz que a tribulação produz em nós um peso de glória muito mais excelente. Então, na Bíblia, sempre o sofrimento vem nos fazendo aprender alguma coisa, resulta em algo em nós. E, por fim, o sofrimento nos ajuda a fazer com que os rebeldes se convertam a Deus. Né? Através do sofrimento, muitas pessoas têm se convertido ao Senhor. Então, amados, o sofrimento, há propósitos positivos no sofrimento. Nem sempre o sofrimento é consequência de pecado. Não, mas Deus muitas vezes permite para trabalhar em nós. No sofrimento, nós adquirimos maturidade. Olha aí que coisa linda. As provações nos tornam maduros e completos, diz São Tiago 1:4. Diversos personagens da Bíblia tiveram seu caráter moldado pelas situações adversas que enfrentaram. Abraão amadureceu na fé através das circunstâncias difíceis pelas quais ele passou. Teve que deixar sua terra, sua casa, sua parentela. A Bíblia diz, pela fé, Abraão obedeceu, saindo para um lugar sem saber onde ia morar. Esse sofrimento, isso gerou um sofrimento em Abraão, mas através desse sofrimento ele amadureceu na fé ao ponto de se tornar o pai na fé de todos nós. Veja o sofrimento de Abraão, capítulo 22 do Gênesis. Ter que levar o seu próprio filho, o único filho amado, para ser sacrificado. Que prova que Abraão passou. A Bíblia diz que Deus quis provar a Abraão a sua fé, mas ele passou na prova. Por isso se constituiu o pai na fé de todos os que creem. Amados, e as aflições de José? José enfrentou aflições terríveis, prepararam e o conduziram para que Deus cumprisse um plano na sua vida. O sofrimento na vida de José foi ruim? Foi, mas estava preparando ele para se tornar, vamos dizer assim, a salvação da sua família, a salvação de Israel. Lá no capítulo 45, ele reconhece, diz, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Eu vim para cá para a preservação da vossa vida. Louvado seja Deus. O sofrimento, o deserto, a escassez, serviram para moldar a nação de Israel. Leia Deuteronômio 8. Como eles sofreram, como eles padeceram, mas o Senhor Deus os guiava como a águia mãe guia os seus filhotes. Lhe deu pão, lhe deu a provisão, lhe deu maná, lhe dava água. Mas Deus permitia o sofrimento para moldar o caráter daquela gente. Paulo tinha essa consciência, por isso ele asseverou: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Você pode não estar entendendo o sofrimento que está passando, mas esse sofrimento
vai contribuir para alguma coisa na sua vida. Sofrimento é passageiro. Todos os sofrimentos, dificuldades deste tempo presente, doenças, sofrimentos, dor, desapontamentos, injustiça, maltratos, angústias, calúnias, difamações, perseguições e dificuldades do tipo, devem ser consideradas, irmãos, insignificantes, quando em comparação com as bênçãos, com os privilégios e a glória que será dada aos seguidores de Cristo na eternidade. Paulo dizia, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Diante dos privilégios que teremos no céu com o Senhor, o sofrimento do cristão é passageiro, é nada. Por isso Jesus disse, alegrai-vos, exultai-vos, quando perseguidos, quando disserem mal contra vós, mentindo, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não dá nem para comparar a grandeza da recompensa que teremos no céu de Deus. Então, amados, aprendemos ao concluir esta palavra que, ao nos defrontar com essas duas teologias, a teologia de Elifaz e a da graça de Deus, o que prevalece é a graça de Deus. Ambas respondem à pergunta, por que o justo tem de sofrer? De conformidade com Elifaz, que veio de Temã para consolar Jó, se este sofria, era porque de algum momento de sua vida ele tinha desagradado a Deus. Logo, houvesse Jó agradado a Deus, como ele o quer, nenhuma tribulação teria advindo sobre ele. Estaria correta essa teologia? Não. Era uma teologia baseada na ideologia do fatalismo, que todo sofrimento é consequência de pecados. Mas o fato de servirmos a Deus não nos torna, mais uma vez eu repito, imune às lutas, às dificuldades e às provações. Pelo contrário, somos às vezes mais atribulados do que os ímpios. Mas o que importa? O que mais importa é a esperança viva que temos com Deus. Ele faz como muitas pessoas hoje em dia não aceitavam o sofrimento do justo, atribuindo a este alguma falha que pudesse desencadeá-lo. Este episódio nos serve de lição, amados, para mostrar como é falível a visão humana. Nunca poderemos entender os desígnios de Deus, pois nossa visão é terrena e limitada. Devemos antes aceitar o infortúnio, o sofrimento, porque Deus é soberano e seu domínio se estende por todo o universo e nada acontece sem sua permissão. O homem é incapaz de justificar-se perante Deus. Sim, o único escape é refugiar-se na graça divina, pois é ela que nos justifica. Amados, então conclui-se, pois está totalmente equivocada a teologia mercantilista de Elifaz. Essa teologia do toma lá da cá, ela não é bíblica, ela não tem apoio suficiente nas páginas sagradas. Nossa comunhão com Deus não é um mero e vulgar e imoral toma lá da cá. Não, jamais. Se os homens se contentam com escambos, com gorjetas, com gratificações, nosso Deus não. Ele não se vende, nem se deixa comprar. Sua graça é real, eficaz e sempre abundante. Sua graça é mais do que suficiente. Salva-nos, proporciona-nos mais consolações que alguém possa imaginar. O apóstolo Paulo buscou se livrar daquele espinho na sua carne. Orou 3 vezes. E diz a Bíblia que a resposta que obteve foi essa: Paulo, a minha graça te basta. Minha graça é suficiente. O que é que eu entendo, queridos, quando o cristão pede a Deus para tirar um espinho que lhe está fazendo sofrer e Deus não tira? É porque ele vai te dar graça suficiente para suportar o espinho. Portanto, nesta oportunidade, receba a graça de Deus.
Sinta a graça de Deus sobre você. Você que está sofrendo, você que está enfrentando infortúnio, você que está passando por provas, você que está enfrentando sofrimentos, a graça de Deus é suficiente para você. Desfrute desta graça, mergulhe nesta graça, diga: Deus, me dá esta graça fortalecedora, esta graça capacitadora, que capacita, que fortalece, que faz o cristão caminhar em meio às tribulações. Isso não significa que estejamos imunes às tribulações. Não, tribulações vêm, certamente elas irão. Todavia, em tudo e por tudo, seremos consolados através da graça de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra produza efeito no teu coração.